Boa noite, senhoras e senhores. O Ministério da República, que é levado a 7 substituições num único ano, num primeiro ano de gestão, é algo tão inusitado quanto intrigante. Isto é, provoca, questiona, desconcerta. Como que figuras tão conhecidas na política tenham percorrido por tanto tempo caminhos da gestão pública e só foram ser flagrados quase que ao mesmo tempo, num único ano, como aconteceu? Qual é a explicação? De outra parte, a presidente Dilma vai chegando ao final do seu primeiro quarto de governo, primeiro quarto da administração, cabendo também a pergunta: que avaliação pode ser feita? Além de gerir crises nos ministérios, quais os seus pontos positivos ou eventualmente negativos nesse primeiro ano? E o que é possível projetar para a sua anunciada reforma do Ministério nas próximas semanas? Essa faxina desencadeada por ela e seu governo, mesmo rejeitando essa definição de faxina, não gosta do termo, terá tido o condão de advertir os outros colaboradores? Sobraram corruptos ou não? Sobraram ímprobos no governo ou não? São questões que motivam o Conversas Cruzadas de hoje. São convidados do nosso programa o professor de Filosofia do Direito e professor de Direito Público, José Hermínio Ribeiro Serpa. O professor de Direito Constitucional na Unicinos, procurador de Justiça, o Dr. Lênio Streck. O professor de História na Fundação Liberato, professor Daniel Sebastiani. E o arquiteto e escritor, colunista quinzenal da Zero Hora, Percival Pugina. O nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade, Sicredi, gente que coopera, cresce, CIEE, ações que transformam, e Sistema Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. E a agenda empresarial tem o patrocínio do Grupo Vilela, auditoria e assessoria empresarial do tamanho do Brasil. Perguntinha aos telespectadores já valendo. O que melhor traduz tantas trocas de ministros no primeiro ano do governo Dilma? Pressão pública? 3299-2361. Equívocos na escolha, lá no começo? 3299-2362. Ou o compromisso com a ética, independente de tudo mais? 3299-2363. Além disso, o nosso telespectador pode enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. E a opinião do telespectador, que será expendida aí durante o programa, tem o patrocínio de Vinícola Laurentia, Laurentia Vinhedos do Brasil. Dr. Lênio Streck, obrigado por estar aqui mais uma vez no nosso programa. Como é que analisa esse aspecto no dia em que cai mais um ministro? Carlos Lupe do Trabalho foi o 7º, há quem diga que tem mais gente na fila, mas é algo assim intrigante, até estarrecedor. Como é que interpreta isso? Boa noite. Boa noite, Lazier, boa noite o Pugina, boa noite Daniel, boa noite o professor José Hermínio Ribeiro Serpa. Foi meu professor em 1976, estamos nos entregando. Discutimos qual era a disciplina. Eu tinha certeza que não era direito constitucional porque não existia Constituição na época, então tinha que ser teoria geral do Estado, eu acho. Satisfação de encontrá-los. Bom, essa questão, temos várias coisas. Primeiro, eu responderia a letra 1, hipótese 1. Segundo, por quê? Porque eu não vou responder agora, vou falar outra coisa. Porque, primeiro, eu não acredito que o governo Dilma tenha demonstrado intenção, digamos, estruturante de combate à impunidade. Pela simples razão, o ministro da Justiça não apresentou um projeto importante nesse período. O ministro da Justiça, não há um projeto estruturante no sentido de combate à impunidade. José Eduardo Cardoso. Não tem nada. É uma continuidade pífia, talvez, de alguns ministros anteriores, nada assim de importante. As nomeações para o STF da Dilma foram fracas, sem nenhuma meritocracia.
isso também demonstra um pouco de uma certa delegação para algo que talvez não seja tão importante, que é o direito. Isso me preocupa, quando o direito não passa a ser tão importante em alguns aspectos. Mas eu quero dizer que nessa discussão, quem escala mal acaba tendo que substituir bem. Ou não, mas quem escala mal? Eu acho que 7, no mínimo 6 foram mal escalados, ou 7, e portanto deu essa troca. Qual é o problema? O problema para mim é que a presidente acabou, sem considerar a herança anterior, ela está deslulizando o governo. Deslulizando. Deslulizando o governo. Agora, por outro lado, há uma política que me preocupa, que é a política de porteira fechada, ou seja, administração por grupos de ministérios. O ministério acaba sendo uma delegação para o seu grupo de apoio, porque como o presidencialismo é de coalizão, entre aspas ou não, eu necessito fazer a coalizão para governar. O que eu faço? Ao invés de eu manter o controle, eu acabo delegando. Então, dentro de cada espaço de administração dos grupos dos ministérios, eles usam os seus cargos e aí você perde o controle republicano. E aí se perde uma visão da totalidade, da transcendência, ou seja, você perde o projeto do país. Essa política de porteira fechada é uma coisa assim um pouco pré-moderna, no sentido assim, tipo feudo. Então você me apoia com o seu castelo e você ali tem o seu exército e tal, você apruma. Então é a turma do PTB, aí vem a turma ali, o pessoal do Negromonte, que aliás não tem currículo, tem ficha corrida, como ele mesmo disse, estou usando as palavras de sua excelência, né? Então nós vamos pegando, aí vem o Lupe com suas questões. Eu penso que a presidente, num sistema presidencialista, tem que efetivamente não perder esse sentido do mando, inclusive perpassando, ou seja, transcendendo esse problema das barreiras que se antepõem, por exemplo, em 38 ministérios. Então, o funcionamento do poder tem que ser uma dinâmica integrada, quer dizer, ele tem que partir para cima dos interesses e dos projetos de país que tem o ministro das cidades. O projeto de país do Lupe, o projeto de país do Negromonte, o projeto de país do Ministério da Justiça, o projeto de país de um dos 38. São 38 projetos de país negativo. Negativo. É um projeto de país que tem que ultrapassar essas barreiras neofeudais que se estabelecem nesta coalizão necessariamente útil que tem que se dar para conseguir a governabilidade. Então, é nesse sentido que esse modelo do presidencialismo de coalizão acaba dando nisso. Isto é, nós perdemos esse sentido e aí as pessoas perdem a sua capacidade crítica. Por exemplo, eu vi hoje no jornal uma coisa estarrecedora que vai passar batido. O prefeito de São Paulo, ele deu R$1 milhão, R$1 milhão, para um congresso de estudantes secundários. Ele deu da onde, cara pálida? E ninguém fiscaliza. Eu fico impressionado que o Kassab tenha feito isso. E aí hoje eu escuto uma propaganda na televisão aqui do PTB do Rio Grande do Sul. Dizer assim, eu sou a favor da política de resultados. Mas a política é uma questão só de resultados? Claro. Se você pegar os ministérios, cada um vai ter os seus resultados próprios. O grande problema, não estou dizendo que o país vai mal. Estou dizendo que o país cresce, apesar de tudo isso, somos uma democracia, temos gordura para queimar, e exatamente por termos gordura para queimar, temos instituições fortes que conseguimos, apesar desse problema de perdermos a noção da totalidade, nós conseguimos continuar. Essa é a minha primeira impressão, assim, muito rápida, Lazier, tentando responder, eu acho, diretamente a tua pergunta. Respondo A e digo por quê. E depois eu quero falar sobre essa questão de que por que eu não vi um compromisso, uma intenção estruturante sobre, por exemplo, o mal que preocupa as pessoas, o problema da impunidade no Brasil. Pois não. Aí vai falar o procurador de justiça. Sem dúvida. Bom, professor Daniel Sebastiani, essa é a nossa pergunta de partida do nosso programa. No dia em que cai o 7º ministro, é um volume tão grande que permite e enseja, justifica
um programa de debate como é esse da TV Com para entender, para interpretar. Como é que o senhor interpreta? Pois bem, boa noite, Lazier, boa noite aos colegas de debate, boa noite aos telespectadores. Obrigado pela possibilidade de estar aqui. Eu acho que realmente é pertinente a pergunta, né? Numa circunstância dessas. Eu acho que o que nós temos que avaliar é o seguinte, esses ministros que caíram, foram vários, né? Por razões diversas, mas que, digamos, podem ser colocadas numa única cesta, né? Acusados de irregularidades no uso do dinheiro público, eles fazem parte de um processo, na minha opinião, que é um processo que, por óbvio, se baseia muitas vezes em eventuais fatos, às vezes com fundamento, às vezes sem fundamento nenhum, mas que são fruto também de uma disposição dos meios de comunicação de massas nesse país de alguma forma tentar atingir a presidência da República. Eu faço isso em análise também aquilo que foi colocado, né? E acho que foi bem colocado em relação às questões justamente das coligações, né? Em parte, realmente, são um certo problema, mas eu acho que são problemas e são soluções. Por que são problemas e são soluções? São problemas porque é claro que elas representam a necessidade de estar compactuando, às vezes, com opiniões que não são efetivamente as opiniões daquele ou daquela, no caso, que encabeça o processo. Por outro lado, são benéficas na medida que mostram que o Brasil é uma democracia que tem diversas opiniões em que um partido não ganha suficientemente força no Congresso para se impor sozinho. Ele precisa negociar. E eu acho que isso não necessariamente é um problema. Se nós pegarmos realidades europeias, por exemplo, mesmo realidades parlamentaristas, não é? Nós vamos ter, como na Itália, situações em que diversos partidos toda hora estão negociando espaços no governo, inclusive, para estabilizar o governo. E ora cai o primeiro-ministro, ora não cai, se não obtém maioria no Congresso, no parlamento ele cai. E essas negociações, elas dependem também do momento político. Às vezes o partido dá uma maioria para aquele primeiro-ministro, chega uma hora que ele resolve retirar essa maioria, às vezes um partido até pequeno, e o ministro cai. Então, em si mesmo, essas coligações não são ruins. E eu acho que aqui o governo Dilma, fruto dos êxitos do governo Lula, obteve um aliado importante, que foi o PMDB. E esse aliado importante, eu acho que deu uma certa estabilidade ao governo Dilma, que não está sofrendo, na minha opinião, aquele ataque mais direto que o governo Lula sofreu. Se a gente olhar o governo Lula, que tinha um belo vice-presidente, lamentavelmente já falecido, mas uma figura pública, né, que prestou grandes serviços ao país, mas era representante de um partido muito pequeno, né, muito diminuto. Não é o caso do vice atual. Né? E naquele momento, em 2005, com aquelas questões todas do mensalão, houve uma tentativa, todos sabemos, inclusive de trabalhar a nível de Congresso um impeachment. Houve essa tentativa. A ideia surgiu de que, bom, de repente, dadas as dimensões, nós teremos que... E esta realidade não está surgindo agora desta forma. Eu acho que em grande medida também, porque no Congresso há uma força determinante do governo em função da aliança constituída pelo PT com o PMDB e com todos os seus aliados, né, de esquerda e de centro. Então, essas duas bancadas bem fortes, elas, de certa forma, bem articuladas, impedem ataques mais diretos. De forma que essas questões dos ministros, se me permite aqui uma expressão popular, elas vêm naquela ideia de comer pelas beiradas, como dizem. Né? E, afora isto, a gente insiste de que, por óbvio, para não parecer que está se desprezando, não se deve compactuar com nenhum ilícito. Não é isso que está se dizendo. E nós estamos convictos de que a presidente Dilma não vai compactuar com isto. Queremos estar convictos, né? Todos nós somos analistas, a gente não vai pela fé. Mas o que nós queremos dizer é que queremos crer que ela não vai, que ela não compactua. Agora, que isto não nos tira o olhar sobre o fato de que esses ataques tão reiterados a tantos ministros, eles advêm de uma campanha, assim, mais forte para atingir o programa. Né? E aí depois eu gostaria de referir um pouco mais, eu sei que o tempo se esgota, mas só dizer que
esse programa que a presidente Dilma tem aplicado, não é um programa, inclusive, ele próprio que esteja isolado. Assim como ela não está isolada no Congresso, não está isolada na sociedade também. Porque, por exemplo, essa redução de juros que houve recentemente, esse incentivo à produção, tem aliado não só a ela, setores tradicionais que acompanham a esquerda, etc., os trabalhadores acompanham esse tipo de programa, mas também setores importantes do empresariado e setores importantes da produtividade brasileira, da produção brasileira, que têm se somado a essa campanha, justamente entendendo que nós estamos num momento difícil a nível internacional e que nós precisamos nos precaver contra as consequências da recessão no Brasil. Pois não. Antes de ouvir o arquiteto Pugina, a repórter Daiane Rodrigues foi às ruas perguntar o que pensam sobre tantas trocas de ministros. Eu acho péssimo, né? Porque o governo perde em credibilidade. Parece que ele está cercado de pessoas corruptas, então, né? Isso é péssimo para o país. Eu acho que ela escolheu pessoas que ela acreditava que eram, assim, tinham moralidade, né? Mas depois ela deve estar se decepcionando, né? Com as escolhas que ela fez, assim. Isso é ruim, claro, né? A gente fica pensando como é que esses ministros estavam lá, porque se estavam lá, de alguma maneira, houve uma concordância dela. Quais foram as pressões que colocaram esses ministros lá? E pelo que a gente lê, todos eles já tinham pelo menos algum histórico, boatos, assim, né, de alguns problemas. Tudo isso já é bem sabido pela imprensa. Então isso é muito ruim. Você acha que isso gera uma imagem ruim para o governo? Com certeza. A gente não tem confiança no governo. Eu acho que isso dá um péssimo exemplo. Eu sou professor assim e eu acho que o exemplo vem de cima. Gera assim uma sensação de impunidade. Aquela frase que qualquer professor detesta ouvir nos alunos, não dá nada, e que dizem tanto. Isso é ruim para o governo, né? Que um governo que troca de ministro a cada corrupção não pode ser um governo, né, um governo firme, um governo sem corrupção, né? Então mostra que esse PT, não digo pelo PT, mas o que já está corrupto nesse país, que até agora nunca tiraram e não vão tirar, né? Tu acha assim que não é uma limpa que ela está fazendo ou tu acredita que ela deveria ter escolhido melhor antes? Não, ela não está fazendo limpa. Ela está só descobrindo o que tinha por trás disso tudo. Então ela está tentando, até eu não vou botar a culpa nela, mas ela está tentando tirar, ela já sabia, isso eu já posso dizer, porque ela já sabia que tinha os corruptos lá dentro, né? Só que ela não tinha o poder suficiente para tirar, e agora ela tem. Então está na hora dela se mexer e tentar livrar dessas corrupção completa que nós temos no país. Sangrando. Daqui a pouco tem mais opiniões buscadas nas ruas de Porto Alegre. Arquiteto Percival Pugina, boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite aos amigos da mesa. Boa noite aos nossos telespectadores de um programa que se qualifica como o melhor programa da televisão do Rio Grande do Sul, tendo ganho o prêmio Press. Isso foi. E como é a primeira vez que venho ao programa, Lazier, depois de vocês terem recebido esse laurel, eu quero cumprimentar a ti. Obrigado, recebo em nome da equipe. Mitchell, né, pelo excelente programa que fazem e que os nossos telespectadores tão qualificados certamente apreciam com grande frequência. Eu vejo a situação do Brasil com muita preocupação. A ministra Dilma, como ministra, chefe da Casa Civil, pessoalmente não tinha um voto. Começou a campanha sucessória com 2, o voto dela e o voto do presidente. E acabou com 55 milhões de votos no segundo turno. Foi uma trajetória levada pela mão do prestígio do presidente Lula. Mas ela é uma pessoa, não é o Lula, e não só não é o Lula, ela é uma pessoa absolutamente diferente do Lula. Enquanto o Lula tinha virtudes para contornar estas dificuldades, porque se posicionava muito mais como chefe de Estado, fazendo a representação externa do país, do que como chefe de governo. Quando estourava alguma bronca no governo, ele dizia, não estou sabendo nada, não estou sabendo nada, não é comigo, não estou sabendo. Soubesse ou não soubesse, o seu modo de comunicar passou para a sociedade a ideia de que ele não sabia.
Bom, a situação da ministra Dilma é bem diferente. Primeiro, não tem vocação para chefe de Estado, não tem perfil para chefe de Estado. Pelo que eu vejo, não gosta de viajar, não tem aquela simpatia, vai para o exterior até quando vai fazer uma viagem, sempre de cara muito fechada, é pouco sorridente, não vai cumprir aquele papel que o Lula cumpriu muito bem como chefe de Estado. Transmitiu, inclusive, no exercício dessa função, no exterior, uma imagem do Brasil muito melhor do que a imagem merecida. É uma função de quem desempenha esta função. A Dilma é diferente. Infelizmente, recebemos para presidir a República uma pessoa com qualidades menores do que as qualidades do Lula. E herdou os problemas em cima dos quais o Lula nadava mais ou menos 1 metro acima da água da realidade. Ele fazia o discurso dele, não molhava os pés, não molhava as mãos, ele nadava sobre a superfície das águas, mas não entrava na água. A Dilma entrou na água. E eu, no começo do ano, quando eu percebi que ela ia fazer isso, eu escrevi um artigo onde eu advertia: cuidado. Quem no nosso regime governa, assim vai se meter com um problema. Resultado, já caíram 8 ministros. Os 7 de quem estamos falando, o Antônio Palocci, o Alfredo Nascimento, o Wagner Rossi, o Pedro Novaes, o Orlando Silva, o Carlos Lupe, o Nelson Jobim e um outro ministro de quem ninguém fala porque há ilustres insignificâncias no Ministério, o Luiz Sérgio, que era o ministro de Relações Institucionais, que fazia o meio de campo com o Parlamento e que foi simplesmente deslocado desta função para essa atividade importantíssima que desempenha no Ministério da Pesca, para o qual... Olha a ironia na pesca. Toda vez que fala em Ministério da Pesca, as pessoas acham graça. Não, mas o que salta aos olhos é a absoluta falta de qualidade do Ministério como um todo. Olha, errar nesta proporção na escolha dos seus ministros, dos membros do seu governo, um ato de extrema responsabilidade política. Olha, se a ministra tivesse escolhido olho fechado num grupo de pessoas e sorteado por acaso, teria acertado mais do que encontrar pelo menos 6 pessoas, e se fala que há mais 2 na alça da mira, que não passam num exame de suficiência moral. Mas não foi influência do presidente Lula essa escolha? Ela é presidente da República. Sim, mas foi lançada por ele. Então, montou no burro, aguenta o trote. Então, assume que tem uma herança que lhe foi deixada. Agora, ela era a presidente, a caneta que nomeou os ministros é dela, e ela... Eu tenho que reconhecer, telespectador, a presidente Dilma não demitiu ninguém. Todos os ministros que saíram pediram para sair por constrangimento, mas não houve iniciativa dela no sentido de produzir demissões. Eu fico preocupado também porque eu vejo que o prazo aquele de 30 dias que ela deu para fazer a revisão das ONGs, daquelas ONGs que trabalhavam, quase 7.000 ONGs que trabalhavam para o governo, já se esgotou e não se tem notícia. Foi a primeira medida dela que digo, bom, agora vai passar um pente fino aqui. Olha, se o pente foi passado, não sei, porque também não se fala mais nisso. Por outro lado, Brasil, me preocupa ainda mais do que isso, o fato de que nós estamos sendo hegemonizados politicamente. Aquilo que o Sebastiani falou, e reconheço a autenticidade da convicção dele, na minha avaliação, é um processo de hegemonia política que compete com a democracia. Porque, primeiro, o Partido dos Trabalhadores hegemonizou a sociedade por baixo. Aparelhou os sindicatos, aparelhou os grupos de estudantes, aparelhou as comunidades eclesiais de base, aparelhou vários órgãos de Estado, inclusive agora já o Supremo Tribunal Federal, e foi aparelhando tudo, aparelhou os movimentos sociais, aparelhou tudo que podia ser aparelhado, os grupos minoritários da sociedade, quando está tudo, inclusive os majoritários, quando está tudo aparelhado, chegou ao poder e aparelhou por cima. E aparelhou por cima com toda a máquina de Estado. Porque não é, Sebastião, trocar um ministro daqui para botar para lá, uma troca... Não, quer dizer, quando nós falamos da administração pública no Brasil, do aparelhamento, são milhares de cargos, é toda a estrutura das empresas estatais. Hoje, somam-se a isso os milhares de ONGs e OCIPs que trabalham para o governo e cujos trabalhadores e colaboradores, que sejam, recebem
por dinheiro do governo, eu estimo em cerca de 1 milhão de pessoas, se são 7, 8 mil ONGs trabalhando para o governo. Tudo isso faz parte de uma máquina que aparelhou a sociedade e nós estamos sendo prensados como um limão, porque não há espaço para divergência. Lazier, em 36 anos, pela primeira vez neste ano, não houve uma CPI na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Não há registro em 36 anos de história republicana que se passasse sem nenhuma CPI ser pedida. Ou, aliás, foram pedidas e foram arquivadas. Não há o espaço para divergência. E não satisfeito com isso, o PT fala e volta a falar e insiste a falar em controle da mídia, reclama amargamente das críticas que são feitas, mas o telespectador sabe o quanto as críticas são justificadas. O que está acontecendo com esse ministério merece a repulsa e a reprovação da sociedade. E isso não contamina o governo como um todo? Isso não cobra explicações pretéritas? Quer dizer, como é que esta coisa se montou? O professor José Hermínio Ribeiro Serpa publicou há poucos dias na Feira do Livro esse livro, Política e Poder, Corrupção e Reforma Institucional. Pego nessa câmera aqui. Bom, o que tem a dizer sobre o tema, professor Serpa? Boa noite. Boa noite, Lazier, telespectadores, meus prezados colegas de mesa. Primeiro, quero dizer da alegria de reencontrar o Dr. Lênin Streck, meu ex-aluno, brilhante, os mais brilhantes alunos, superou longamente seu antigo mestre, meu professor e pensador político, Percival Pugina, de quem sou leitor assíduo, Dr. Professor Sebastiani, que é a minha alegria conhecê-lo essa noite. Igualmente. Agora, o tema, Lazier, é de uma riqueza enorme. Eu percebi que os meus colegas de debate usaram em torno de 5 minutos para falar. Eu tentarei ser objetivo e o mais analítico possível, no sentido kantiano da palavra, usar as palavras adequadas, sem muitas digressões. Em primeiro lugar, eu discordo, infelizmente, do primeiro orador, que foi meu querido amigo, o professor Lênin Streck. Nós não temos democracia no Brasil. Nós temos uma oligarquia, uma espécie de um conciliábulo de políticos espertalhões que, independente de qualquer convicção ideológica, se uniram para tratar o Brasil a seu bel prazer, a seu líbito. Porque o que é democracia? Eu vou me lembrar das palavras de Hobbes. Partamos das definições. A melhor maneira de nós entendermos um debate é dizer o que quer dizer com isto. Democracia é governo do povo. É o povo controlando, através do seu aplauso ou da sua repulsa, os agentes do poder político, do Estado. O que nós temos? Nós temos um presidente, uma presidente que se elegeu de uma maneira espantosa, de uma maneira surpreendente, como falou Pugina, sem qualquer conexão com o povo. Temos deputados que se elegem através de manipulações, de apoios de grupos empresariais que se aproveitam do Estado, sem qualquer conexão com o povo. Temos um poder judiciário, então vou ficar com os 3 poderes clássicos do Estado, totalmente distante do povo, alheios à Constituição, alheios às leis infraconstitucionais e decidido a seu modo. E também já tangido pela corrupção. A ministra corregedora do Conselho Nacional de Justiça diz: muitos bandidos se protegem na toga. O que eu vejo aqui é a total ausência de democracia, no sentido de que o povo não controla nada que está acontecendo com o Estado. Paga a festa, mas os agentes poderes agem a seu belo prazer. Então, o grande problema da corrupção no Brasil, eu queria voltar à discussão dos ministros, mas o grande problema da corrupção no Brasil é o nosso modelo institucional. Nós somos talvez a única experiência civilizatória, moderna, do mundo, que se diz democrática, em que os agentes políticos não têm qualquer canal de responsabilização perante os seus concidadãos. O presidente é o grande, poderoso presidente, o nosso sistema de concentração de renda.
no sistema federativo na mão de uma pessoa só. Ele faz o que quer. Ele fica... O político que ele escolhe pode ser o mais correto possível. Não, eu quero que fique... Está acabada a história. Está acabada a história. Então nós temos o modelo presidencialista, é uma das causas maiores, eu digo no meu livro, da corrupção no Brasil. Porque ele compra cabo eleitoral, ele faz deputado, ele faz ministro, faz política da noite para o dia, aparecem pessoas obscuras para serem grandes atores da política nacional. Os deputados, por sua vez, saem do executivo. Eles são financiados pelo executivo ou pelos sindicatos. Não tem compromisso com ninguém, eles não saem das lutas partidárias. Outra coisa, nós não temos partido no Brasil. Temos sindicatos de políticos. Partido é sigla. Já havia um partido com uma proposta ideológica, o PP, o Partido Conservador, desculpe dizer, ser suadizão conservador político francês, está aliado ao marxismo de uma presidenta que pegou em armas para destruir o capitalismo brasileiro. E que agora diz, semana passada ainda ali, achei graça até, diz, o Brasil depende fundamentalmente da iniciativa privada, dos empreendimentos privados. Então o PP está lá, com a Dilma marxista. E quanto aos ministros, eu disse, como dizia o Barão de Itararé, de onde menos se espera, daí que não sai nada. Agora, o presidente que tem a mínima visão primária de Estado, acho que ela nunca leu um tratado de sociologia política. Ele deve ter lido Marx quando jovem, mas nunca leu a fenomenologia do Estado, fez ilações, leu os filósofos para ver como é que funciona o Estado. Ela não tem a mínima visão de Brasil. Qual é o projeto de Brasil que o governo apresentou? Nenhum. É só manter os ministérios, tirar proveito dos cargos. Então, não, isso cai o ministro sétimo, o ministro quer dizer que é o oitavo. Caíram mais, o Negromando já está na massa de mira. O ministro Pimentel, aquele que andou fazendo guerrilha com a Dilma, aqui no Rio Grande do Sul, também está na massa de mira. E vão cair outros, mas caem não por causa da presidenta. Caem por causa da pressão da imprensa. Quem está governando o Brasil hoje é a mídia. Está governando bem ou mal? Bem, pelo menos está evitando o pior. Agora, eu tenho a minha visão particular do assunto. Eu acho que o assunto, eu quero trazer com a responsabilidade de quem pensa alguma coisa sobre o Brasil. Eu li na revista Isto É, uns 2 anos atrás, uma revista com uma capa assim, com a fotografia de roupa vermelha da nossa presidenta. Mulher de 1000 negócios, dizia a revista Isto É. Dentro do Insinói, que era que comandava aquelas operações Guaitama, aquelas operações, o nome daquelas operações de corrupção que ocorreram aos 2 anos atrás, ela que, através da Erenice Guerra, que era sua secretária particular, que fazia todos os links com todos os processos de corrupção no Brasil. E o nome da manchete, podem procurar. Mulher de 1000 negócios. Então, para mim, não me surpreende nada. Daqui a pouco o senhor prossegue. Estamos hoje avaliando aí a queda de tantos ministros no primeiro ano de governo. E, na opinião do nosso telespectador, o que melhor traduz essas trocas de ministros? Oferecemos aí 3 hipóteses, talvez até houvesse mais. Pressão pública para essas trocas, 3299-2361. Equívocos na escolha, 3299-2362. O compromisso com a ética, falando mais alto e obrigando e fazendo com que tomasse essa iniciativa a presidente, 3299-2363. Voltamos. Quando cai mais um ministro da República, o Conversas Cruzadas procura fazer uma avaliação com seus convidados e repassa uma pergunta para a interativa. Na sua opinião, senhor e senhora telespectador, o que traduz tantas trocas de ministros? 7 ou 8, na avaliação do Dr. Pugina são 8. Pressão pública, 3299-2361. Equívocos na escolha, 3299-2362. Compromisso com a ética da presidente, 3299-2363. Agora, professor Pugina, com o primeiro bloco teve críticas muito agudas ao governo Dilma. Entretanto, tem se ouvido, tem se lido, tem se discutido que o governo Lula, sucedido por Dilma, aumentou a classe média, a classe C,
guindando muita gente das classes D e E. O Brasil entrou no BRIC, aumentou a empregabilidade. O Bolsa Família fez uma melhor distribuição de renda, embora a gente já saiba que 86% daqueles que começaram a receber continuam recebendo até hoje. A economia se abriu para muito mais gente, que passou a comprar mais e a viajar mais. Esses aspectos, esses fatores, não vêm um pouco em favor da presidente? Eu não sei, Lazier, até quando isso vai durar. Note-se que nós estamos entrando no 10º ano do governo PT, Lula mais Dilma. O que se pudesse chamar de herança maldita, que absolutamente eu não qualifico assim, vínhamos com problemas, mas vínhamos trabalhando no sentido de corrigi-los e contestá-los, já está bem distante para trás, quer dizer, uma década inteira. Né? E nós estamos em 84º lugar entre 187 países no Índice de Desenvolvimento Humano. Quando o presidente Lula tomou conhecimento desse número, ficou brabo com o número. O que eu acho que é uma perda de tempo, quer dizer, tem que ficar brabo com as causas, né, que levam a esta avaliação tão negativa. Nós estamos em 73º lugar entre os países mais corruptos do mundo, com uma nota 3,4. 3,4 numa escala de 0 a 10, que começa com a Noruega e termina lá com um Gabão da vida qualquer, ou seja, nós estamos muito mais perto do piso do que do teto. Estamos longe do teto e perto do piso. A nossa nota é péssima. Temos uma concentração de poder e de renda nas mãos da União que é incompatível com o processo sustentado de desenvolvimento. Lembras, Lazier, na campanha eleitoral do ano passado, quando se falava no alinhamento das estrelas? A estrela do Estado com a estrela da União, com a estrela do município. Vamos alinhar as estrelas e vamos ficar todos alinhados com a estrela do presidente Lula e dos seus governos e da sua sucessora. Bom, deu um eclipse, né? A União arrecadou no Rio Grande do Sul 23 bilhões de reais e retornou esse ano 7,8 bi. Arrecadou 23, retornou 7,8. Alguém dirá, bom, sempre foi mais ou menos assim, nós mandamos mais dinheiro do que veio. Mas as transferências voluntárias aqui para o nosso Estado, com todas as suas dificuldades, Lazier, estão caindo, Lazier. No ano passado foram 576 milhões de reais transferidos pela União aos municípios e esse ano até agora 221 milhões. Mas estão maltratando o Rio Grande do Sul. Será que uma política que aparelha tudo e que quer controlar insistentemente, porque a reunião do PT da semana passada insistiu em mecanismos de controle da imprensa, que quer controlar tudo, que quer ter todo o poder e todo o domínio sobre o exercer todo o domínio, que se mete, se interfere na vida privada, que quer fazer da educação um instrumento a serviço da ideologia de um determinado partido político, da ideologia do governo? A educação cumpre uma função de Estado. Está certo que o governo tem responsabilidade de gestão, mas querer fazer das nossas escolas um local onde se forma para a cidadania, onde se combate o preconceito, o racismo, não sei o quê, e onde não se ensina, e os padrões da nossa educação decaem. O que são as provas do ENAD, se não mecanismos de subliminar, de trazer para dentro dos estabelecimentos universitários, estabelecimentos de ensino superior, a ideologia do governo. A sociedade virou um limão e está sendo espremida. Nós temos uma matriz tributária que trava o desenvolvimento do Brasil. Os produtos importados entram aqui e recebem a mesma taxação, Lazier, para ver o problema da economia, a mesma taxação dos produtos nacionais. E entram competitivos. A indústria brasileira está se ressentindo disso. Será que não dá para entender que há um problema no custo Brasil que precisa ser resolvido? Sei lá, se nos encargos sociais, se na burocracia que impede, que dificulta o surgimento e o nascimento de novas empresas? Nós temos tantos problemas, nós estamos nos desenvolvendo na base de prestações de 80 meses, que já estão acabando com o endividamento excessivo da sociedade.
Professor Daniel Sebastiani, como líder do PCdoB, que o senhor tem sido e sempre muito presente, tem alguma discordância a essas críticas tão fortes que estão sendo feitas ao governo Dilma? Bom, líder é bondade, dirigente, né? Sim, mas a liderança... foi presidente, né? Não, do PCB na época. Do PCB. Isso. E depois foi para o PCdoB. Exatamente, é isso. Mas somos parte da direção estadual do secretariado do PCdoB. Pois você sabe, Lazier, que eu tenho dificuldade de interromper, né? Então, eu quero trazer algumas pautas que eu queria colocar aqui. Mas pode interromper, isso aqui é conversa cruzada. Exato, eu sei disso, mas eu não tive oportunidade de colocar. Bem a propósito, a primeira é a respeito dos partidos com ideologia no Brasil. É verdade que nós temos uma situação em que a tradição partidária brasileira, ela, infelizmente, é recente e caótica, fruto das ditaduras que nós tivemos durante muito tempo. Então, isso é uma verdade. Agora, por outro lado, há sim partidos ideológicos. E o PCdoB é um caso, que vai comemorar no ano que vem 90 anos de história. É um partido que tem ideologia, é um partido que tem Continua programa. stalinista? É um partido... Não, esse partido sempre foi marxista, né? Não, é stalinista. E stalinismo não é uma teoria. Na verdade, Stalin foi um dirigente político, né? Que fez muito pela União Soviética e que também tinha as suas limitações. Mas o Partido Comunista do Brasil é do Brasil, né? Portanto, ele não é o da Rússia. Mas o senhor nega que tinha um viés stalinista quando foi criado? Não, nunca teve viés stalinista. Ele tinha um viés marxista. Aliás, quando foi criado, o Stalin sequer estava no controle da União Soviética. Mas ele chegou depois. Simpatia. Mas o que eu quero dizer é que, de qualquer forma, sempre foi um partido marxista, né, e comprometido com o Brasil, cada vez mais, inclusive nesse processo que ele está construindo teoricamente. Agora, o PCdoB nasce junto com a Semana da Arte Moderna, em 22, junto com os 18 do Forte, no momento de ebulição política do Brasil. Portanto, um partido que nasce bem em função das contradições brasileiras. Mas eu só queria ressaltar isso, que eu acho que é um dos casos em que nós temos um partido ideológico. Há outros, também não vou dizer que seja monopólio do PCdoB. Há outros partidos ideológicos, felizmente, porque eu acho que a política... O PSOL seria um? Com ideologia... PSOL, sem dúvida, tem a sua ideologia, né? Há partidos de direita que têm as suas ideologias, e isso não é ruim, né? É bom que tenham as suas ideologias. A outra coisa que me parece também, que é importante ressaltar, a importância da nossa presidente e de outros dirigentes no passado terem lutado pela democracia no Brasil. Quando se diz que foram guerrilheiros, o que isso quer dizer? Eles lutaram pela democracia no Brasil. Isso é importante. Isso é um mérito deles, né? Terem lutado contra uma ditadura para o PCdoB? Sanguinária. Bem a propósito, é isso que eu quero dizer. Né? O que eu entendo é que nós não podemos dizer que o Brasil não é democrático porque se elege alguém com a qual a gente não concorda. Né? Se recebeu milhões de votos, né? Se há um Congresso eleito pelo povo, bom, nós podemos até argumentar que a maioria errou. Agora, não se pode dizer assim, quando determinados setores ganham maior parte dos votos, então não há democracia. Não, bom, mas quem votou? Democracia não é só eleição. O senhor sabe muito bem que, professor, que democracia não é só votar. Mas fundamentalmente o voto. E se a gente parte do pressuposto que dependendo da opção do voto, então não é democrático, então, logo o marxista dizendo a que gente sempre defendeu a revogação vai errar no fundamental, que é que o voto define na democracia. Então você pode dizer que há outros elementos também, concordo, mas o voto é fundamental. Sim, e não dá para negar que as pessoas votaram. O Rousseau dizia que o sujeito passar esse cara no dia seguinte, só votar. Veja bem, professor, você diz que a falta de democracia. Eu digo que não, que há democracia. Liberalismo, então, a democracia fizeram uma opção liberais, sobre a qual você pode ter discordância, mas tem a democracia. Enfim, é isso que eu queria dizer. Eu acho que há uma maioria nesse Brasil com a qual pode se discordar, mas vejam, se a esquerda ganha sindicatos, ou se determinada proposta ganha espaço na sociedade, nós não podemos dizer, bom, porque ganharam muitos espaços, estão nos oprimindo. Sim, mas veja bem, quem é que forneceu esses espaços? Foi uma tropa militar? Foi uma tomada armada? Né? Foi uma invasão de algum lugar? Ou foram os votos? Foram os votos. Então, bem, se são os votos que elegem uma direção sindical, que elegem deputados, que elegem uma presidente, nós podemos discordar. Até pode-se discordar ou não, eu até estou de acordo com eles, mas pode-se discordar. Mas não pode-se dizer que não seja democrático. E dentro disto é que me parece que o projeto da presidente, hoje, não só foi eleito pela maioria, como está, de alguma forma, inclusive, consolidando isso na sociedade. Porque há uma preocupação muito grande no sentido de avançar num rumo que evite que a crise que se estende pelo mundo atinja o Brasil. E as medidas da presidente Dilma, eu insisto aqui porque eu acho isso fundamental, a diminuição da taxa de juros, que é uma atitude corajosa, até porque muitas das políticas implementadas durante o governo Lula foram políticas de continuidade do período Fernando Henrique,
com algumas marcas neoliberais, e outras foram trocadas. Bem, atualmente eu diria que a presidente Dilma está trocando uma das fundamentais, que era o juro alto, algo que infelizmente marcou o período Lula, apesar de todas as modificações que o presidente Lula fez, a distribuição de renda, mas não conseguiu mexer no juro. A presidente Dilma está mexendo e isso traz consequências. A diminuição de impostos também sobre a produção brasileira para incentivar, a incentivo ao crédito, no sentido de que se compre, isso é favorável não apenas aos trabalhadores, mas é favorável a largos setores empresariais brasileiros que estão se salvando da crise muito em função dessas políticas e que não me parece que estejam nesse momento tão preocupados em rixas ultra-radicais partidárias, mas sim mais preocupados em criar um ambiente propício para o desenvolvimento da produção no Brasil. Vamos continuar em seguida, depois dos comerciais, ouvindo os professores José Hermínio Serpa e Lênio Streck, que não falaram neste bloco. O que acha o nosso telespectador? O que melhor traduz tantas trocas de ministros como aconteceu nesse ano? 3299-2361, pressão pública. 3299-2362, equívocos na escolha. 3299-2363, compromissos com a ética. Voltamos. Estamos voltando com nossas conversas, hoje fazendo uma avaliação de tantas quedas de ministros como aconteceu neste ano, supondo que até o fim do ano não caia mais ninguém, embora haja comentários de que Negromonte, do PP, e Fernando Pimentel, do PT, podem ainda cair. Agora, professor José Hermínio Serpa, no começo do programa, o seu ex-aluno, Lênio Streck, disse que o governo Dilma está deslulizando o ministério. E, ao que tudo indica, vai mexer mais fundo agora na reforma do ministério, no finzinho do ano, o início do ano seguinte. Não há perspectiva de que, com isso, finalmente, ela tenha um ministério mais transparente, mais confiável e mais reabilitador? Não acredita nisso? Não. O problema desse bloco de políticos, bloco de poder, de usar uma linguagem gramsciana, são seus compromissos, são seus interesses, como diria o falecido Brizola, que são compartilhados, principalmente a partir do segundo governo Lula, na completação do butim do poder. Eles são aliados. A impressão que me causa, desculpe a franquia, é que quando aparece tão escancaradamente uma falcatrua no Ministério, a presidente vai dizer, caiu a casa, meu filho. Eu tenho que trocar por outro que continue o processo. Então não vai mudar grande coisa, vamos trocar 6 por meia dúzia. Não existe, como no nosso país, eu tentei passar isso no meu livro, um sistema de controle da cidadania sobre os agentes políticos. Então o ser humano tem uma tendência natural, antropologicamente falando, para o desregramento. Disse, vários filósofos disseram, até a Bíblia disse, quem é leitor de Bíblia, Gênesis 8, Deus se arrependeu de ter feito o homem por causa da sua maldade. Mais tarde, em Gênesis 6 e Gênesis 8, quando fala do dilúvio, Deus, depois de mandar matar todo mundo e deixar só um doente, disse, para que eu fiz isso? Deus teria dito, porque vamos continuar do mesmo modo, continuarão corruptos. Então, o que acontece é que, se não houver em qualquer organização social um sistema de controle sobre os delegados da função potestativa, sempre haverá corrupção. Daí porque eu não espero nada. Eu só acredito numa grande reforma institucional, que implante em nível de relação de poder o parlamentarismo. Todos os países parlamentares do mundo, quer da Europa, quer dos países asiáticos, funcionam bem. E outro, eu vou tomar uma tese até marxista, do Lenin, o mandato parlamentar com direito de retomada, o direito de revogação do mandato, o recall.
aplicado aos parlamentares, que é uma vergonha. O deputado prega uma coisa, no outro dia da eleição já está por outro lado, fazendo alianças espúrias com inimigos políticos. Então, eu prego, ainda assim, o controle popular, popular um pouco exagerado, o controle público do Poder Judiciário, com a ampliação do Conselho Nacional de Justiça. E do que diz respeito... Está ameaçado agora de perder poder, porque a Associação Brasileira dos Magistrados está querendo evitar que o Conselho Nacional de Justiça julgue magistrados. Exatamente, tem que fazer, aprofundar mais os poderes do Conselho Nacional de Justiça e levando para o seu meio pessoas fora das atividades judiciais, os intelectuais da filosofia do direito, da filosofia política, das ciências biomédicas, para acrescentar à decisão judicial outras leituras, não só juspositivistas, porque dizia o grande filósofo Leibniz, a justiça é a caridade do sábio, temperada pela razão. Ela não pode ser, é tão séria a justiça que não se pode entregar tão somente para legalistas. Mas o problema no Brasil não são os legalistas, o problema é a discricionariedade e o decisionismo. Isso aí é o positivismo exegético. Ninguém mais acredita nisso, nem os juízes. Lamento comunicar. Isso é... Conclua. E outra coisa vai cumprir, doutor Lacio, colegas. Eu acho que nós também temos que profissionalizar a administração pública. Ao invés de criar tanto cargo de confiança, tem 25 mil cargos na União. Criar uma burocracia organizada. Quando na Terceira República, na França, caía o ministério quase todos os meses, nunca deixou de funcionar, os ônibus saíam dos seus lugares, os três saíam no mesmo horário, porque tinha uma administração profissionalizada. Agora, tudo é CC. Qualquer departamento de chefia de Secretaria de Estado é um CC. E pode botar mais 1 milhão aí por baixo nas ONGs. Então nós temos que profissionalizar também a administração pública. Mais opiniões na rua sobre a troca de ministros? Acho que não é bom trocar ministros tão frequentemente. Mas se for necessário, tem que fazer, né? Sim, mas por que o senhor acha que não é bom? Porque prejudica a administração do governo. Acha que deveria ter sido melhor escolhido antes ou é certo fazer esse tipo de troca? Não, isso é quase que comum, a troca de governo em todos os governos que eu conheço, né? A troca de ministros, né? Mas se não se pode evitar, tem que ser feito, né? A troca dos auxiliares, né? Eu acho que demonstra que o governo está empenhado em moralizar o serviço público e mudar a tradição do país, que sempre foi uma tradição muito ligada pelo nosso patrimônio, talvez lusitano, há muita corrupção e nepotismo. Acredita então que isso é bom para o governo? Acho que é excelente para o governo. Por quê? Me explica de novo. Porque acho que a população está vendo que o governo está empenhado em melhorar o serviço público e a própria tradição brasileira. Isso é ruim, porque isso é uma herança do outro governo. Então, que caiu, que ela vai ter que resolver agora. Agora vai ter um jogo de cintura. Eu quero ver se ela vai ter capacidade para fazer a limpeza geral. Não é só tirar alguns e deixar outros, tem que tirar todos. Aí, quando cai um, isso é que nem dominó. Cai um, tem que cair todos. E o senhor acredita, então, que é uma limpa que ela está fazendo ou que deveria ter sido melhor escolhido antes? Não é uma limpa, isso aí as coisas floraram. Quando as coisas floraram, agora tem que... Ela, se ela tiver capacidade, se ela não tiver também o rabo preso, ela também vai fazer a limpa. Poder Executivo. Professor Lênin Streck. Bom, Lazier, eu não sou assim tão... Eu sou um pessimista metodológico, né, no sentido do Norberto Bobbio, mas também não sou um pessimista nesse sentido do Serpa e um pouco assim do Pugina. Mas o Serpa é muito mais pessimista, é um arrasa-quarteirão. Eu também não acredito que a democracia seja aferida a partir no checklist, como alguns cientistas sociais fazem. Tem voto, tem isso. Não, também não é assim. Agora, em tempos de globalização, em tempos de transparência de mídia, a mídia fiscaliza, não há mais problemas com relação, digamos assim, de teorias conspiratórias. Estão tomando o poder vai ser tomado gramscianamente pela esquerda, ou, quem sabe, pelos índios, ou pelos sem terra, etc. Eu não seria assim tão alarmista. Eu acho que nós temos que aproveitar a inclusão social que houve, que está havendo, a prosperidade. Acho que o Brasil
foi feito para poucos, lamentavelmente, e aí quando as pessoas começam a viajar de avião, a classe média, média alta não gosta muito, se incomoda, o trânsito está cheio de gente e as pessoas, porra, esse cara comprou carro em 70 meses, está me enchendo o saco. Eu sei que as classes média, média altas não gostam muito, mas vamos aproveitar essa prosperidade que veio para o bem, incluiu tanta gente, e vamos acreditar na modernidade. Implantar a república, republicanizar tudo isso. Por exemplo, quando o Serpa fala, diz assim, eu só acredito numa grande reforma, ele é um pouco assim do John Rawls, ele acredita assim num estado zero, e a partir... Não existe estado zero, nós temos o que nós temos, então nós temos que trabalhar de forma institucional a partir das coisas que estão aí. Dar mostras que, por exemplo, eu acho que o governo Dilma, assim como o Lula não fez, mas a Dilma tinha que fazer... Sebastiane, dar mostras de que quer efetivamente combater a corrupção. Mostras simbólicas e com atitudes concretas. Trocar o seu ministro da Justiça, botar um ministro da Justiça que não seja simplesmente um advogado liberal ou alguém que acha que o Estado é mau e a cidade... Isso é o paradoxo. Um governo pretensamente de esquerda jamais, primeiro, nunca indicaria juízes ativistas. Paradoxalmente, no Brasil, um governo de esquerda coloca juízes ativistas. Não funciona. Não deveria colocar. Eu não sei também por que bota. Talvez ninguém entenda do assunto. Qual também. É o juiz ativista que está Os ativistas, todos os juízes que estão na Suprema Corte são ativistas. Todos. Principalmente os dois que entraram agora. Mas um deles a gente nem sabe quem é. Né? Vieram do PT? Um deles. Ele era advogado do PT, o Toffoli. Sim, ativista total. O Toffoli era advogado do Lula. A nova ministra, a gente não sabe. Nosso colega da URGS. Eu não conheço porque eu nunca li nada, eu não sei o que ela escreveu e, portanto, eu não posso, digamos assim, tecer méritos. E nem deméritos nesse sentido. É uma operadora do direito. Juíza do trabalho. Mas isso não... querido, mas isso não basta. Eu só quero dizer que não há cuidado, no sentido filosófico da palavra, quando nós tratamos dessas questões. O ministro da Justiça, por exemplo, desde a questão prisional e da questão dos projetos, quais são os projetos de lei que foram apresentados para mostrar efetivamente que nós queremos fazer esse combate? Então, eu sou um moderno nesse sentido. Eu quero pegar as promessas da modernidade, a lei. Eu acredito na lei como interdição entre civilização e barbárie. Sim, a lei, e a partir dela fazer com que as pessoas possam acreditar nisso. Por exemplo, a questão da punição. É muito importante você dar o exemplo. Ninguém acredita nas instituições num país em que a lavagem de dinheiro tem a mesma pena de que o furto qualificado de botijão de gás. Gente, tem que dar mostras simbólicas. Se eu sou o presidente da República, eu chego amanhã e digo, chamo o meu ministro da Justiça, sim, qual é teu pastel? Me diz o que fizesse os últimos... não fez nada? É o seguinte, eu vou te trocar. Eu vou chamar aqui um cara, eu vou chamar uma equipe aqui que vão me trazer... simbolicamente, eu quero mostrar para a nação que eu estou interessado, por exemplo, que quando o ministro teve aquele problema, eu não quero chegar depois da imprensa. Eu quero chegar antes da imprensa. Por que as instituições estão chegando atrás? Por que a imprensa consegue fazer antes se nós temos a Polícia Federal maior do Ocidente? Só depois do FBI, e olhe lá. Por que nós temos o Poder Judiciário mais poderoso, o Ministério Público mais poderoso, o Tribunal de Contas mais poderoso, a Controladoria da União mais poderosa? E por que nós chegamos depois da imprensa? Caso do presidencialismo, quem manda é o presidente. E o presidente não tem competência. Porque aí vem aquela questão que eu disse do 38 projetos de governo, que são os 38 ministérios. Vamos para as considerações finais, logo depois dos comerciais, um espaço mais curto, mas estamos aqui avaliando as quedas de tantos ministros. Vamos para as conclusões da nossa avaliação, da nossa análise, o que melhor traduz tantas trocas de ministros na República nesse ano. 3299-2361, pressão pública, 3299-2362, equívocos na escolha, 3299-2363, compromisso com a ética. Conclusões sucintamente, professor Daniel Sebastiani.
Me parece que o que ocorre hoje, e as quedas dos ministros têm a ver com isso, é luta política, né? Há uma luta de projetos, é claro que essas questões elas têm outros ingredientes, mas basicamente essa luta de projetos tem feito com que ocorra esse ataque mais fechado ao governo Dilma, que não tem dado resultados enquanto ataque ao governo. Acaba levando ministros, mas me parece que o governo Dilma sai fortalecido, apesar de tudo. Acho que a presidente Dilma tem conseguido dar respostas e me parece que o fundamental são as transformações que o Brasil inicia, inclusive a diminuição da taxa de juros e o incentivo à produção. Arquiteto Percival Pugina. Eu acho que nós estamos saturados de propaganda oficial, de uma década de propaganda oficial, acreditando em histórias que nos contam. Como é possível sermos otimistas quando o país está com a sua economia lastreada na venda de produtos primários, na produção de commodities, quando a indústria dos bens de consumo, a indústria de transformação está com a sua produção decrescente, quando a educação no país está como está, quando a saúde no Brasil está como está, quando a segurança pública no país está como está. Mas como é que é possível alguém ser otimista e achar que estamos no melhor dos mundos, quando a própria democracia nos apresenta, nas suas instituições, esta face horrenda com a qual nós estamos convivendo? Professor José Serpa. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite e o convívio aqui tão fraterno para os participantes desse debate. Quanto à situação do país, eu mantenho as minhas ideias, creio que o futuro será esse, sobre isso, se nós fizermos uma grande reforma política, uma grande reforma institucional, mas serve esse programa para alertar que enquanto não é possível que um país da complexidade e da riqueza do Brasil, sétima economia do mundo, seja centrado numa só pessoa. Essa pessoa que o doutor Lênin fala não existe. Como é que tem que ser um super sábio, um escola de economia, de sociologia, de direito, de educação, de transporte, de tudo. Não existe esse homem. Então, o modelo brasileiro é totalmente equivocado no seu processo de estruturação governamental. Isso é o que eu penso. Professor Lênin Streck? Eu acho que na mesa todos são favoráveis de que o sistema presidencialista é um dos motivos do Sebastião também, como bom membro do Partido Comunista, sempre foi parlamentarista no mundo todo. Embora aqui no Brasil o presidencialismo cumpriu um papel importante, a questão do Jango mostra isso. Bom, mas digamos assim, como modelo e até para para mostrar as mazelas, esse presidencialismo de coalizão mostra isso. Mas eu aceito o debate, eu aceito as provocações do Pugina, no sentido assim, ou do próprio Serpa, dessa questão do otimismo. Eu vejo na rua, vejo a prosperidade, enfim, e pode ter fragilidades? Tem. Outro dia eu vi um debate aqui na TV Com sobre economia, sobre a questão da inflação, e até fiquei satisfeito porque eu queria ouvir aquilo que eles disseram, se foram sinceros ou não, acho que sim, dizendo que a inflação não vai voltar. Eu fiquei muito feliz porque eu tenho trauma da inflação, etc. Mas eu acho que tem que aproveitar e acreditar nas instituições da modernidade. Mostrar, dar mostras da intenção. Ninguém quer uma sociedade de anjos, mas uma sociedade de republicanizar. Eu acho que a lei tem que ser usada para isso. Eu sou um otimista a partir da lei. Resultado da pesquisa interativa, qual a hipótese? Pressão pública, 69%. Causa troca de ministros. 69% pressão. Certo. Equívocos, 19%. Compromisso com a ética, 12%. Portanto, larga margem, 69% pressão pública. Obrigado, senhores José Hermínio Serpa, Daniel Sebastiani, Percival Pugina, Lênin Streck. Reprise desse programa amanhã às 8h50 da manhã. Amanhã às 10 da noite tem mais. Vem logo aí, agora em novo horário, o Jornal TV Com a Simone Lázari. Boa noite.